Ele é mestre, doutor em educação, estudioso do sistema prisional. Eu vou conversar com Roberto da Silva. Outro dia eu tava voltando de um espetáculo e passei ali por onde era o Carandiru. E ainda tem, a prisão feminina ainda tem no Carandiru? Não, ali era o complexo do Carandiru, onde estava situada a penitenciária do Estado masculina, virou penitenciária feminina. Quer dizer, continua sendo uma penitenciária ali. Continua. E ao lado da penitenciária feminina tem um parque, tem uma praça. Fizeram algum evento cultural feito ali? Ali estava situada o Carandiru, a casa de detenção, à época o maior presídio da América Latina, com 8.200 homens presos, né? Eu tive a satisfação de trabalhar no desmonte daquela casa de detenção. E se queria que ali ficasse uma espécie de memorial do sistema penitenciário brasileiro, né? E ficou um pavilhão em pé, e o resto foi tudo demolido para construir o Parque da Juventude. Pois é, mas o Parque da Juventude fica perto da penitenciária feminina, a penitenciária de mulheres? Sim, porque as três penitenciárias, mais os complexos policiais em torno, eles são todos dentro de um mesmo terreno. Ficam todos dentro. A parte que foi desativada e demolida completamente era correspondente aos pavilhões da casa de detenção. Agora, há poucas semanas, um traficante foi flagrado com 1.200 ou 1.250 comprimidos de êxtase e foi solto. Por quê? Temos até uma foto aí no telão, deixa eu ver. Olha aí. Beleza. Olha que alegria. Foi extasiado. Extasiadíssimo. E foi solto por quê? As brechas que a legislação brasileira permite no sentido de punir, avaliar o crime mais pela personalidade do sujeito do que pela significância do crime que ele comete. Então, o sujeito seja preso por qualquer quantidade, mas ele tem bons antecedentes, ele nunca foi preso, ele tem endereço fixo, ele tem trabalho e, sobretudo, tem um bom advogado. Então, essas pessoas não ficam presas, né? Esse, pela quantidade de êxtase que tinha ali, deve ter um advogado excelente. Até porque ele não recebe isso, provavelmente não recebe sozinho. Há toda uma rede que faz com que essa mercadoria chegue às mãos dele, né? Outro dia também saiu uma imagem de um preso como se estivesse numa piscina, nadando na caixa d'água de um presídio, numa boa, ali nadando e tal. Só faltava dizer, olha, tá aí o doutor para falar, o senhor advogado chegou. Fala que eu não tô, hoje eu não tô afim. Vai haver um jeito dessa coisa melhorar? Tem um artigo até do Drauzio, meu queridíssimo amigo Drauzio, falando que ele diz aqui, se a cada dia a massa carcerária sofre um acréscimo de 37 presos, em um mês serão 1.110 presos a mais. Os técnicos recomendam que as cadeias não tenham mais de 800 detentos. Vai ter que se fazer mais prisão? Como é que está tentando resolver essa situação? Olha, o Brasil já tem um dos 10 maiores sistemas penitenciários do mundo, né? São presos, privados da liberdade, cerca de 500 mil presos, em cerca de 2.000 unidades penitenciárias, e o ritmo de São Paulo, por exemplo, nós praticamente, nos últimos 15 anos, triplicou o número de unidades prisionais construídas aqui. Então, não se dá conta de construir prisões no ritmo em que se prende, né? Ou no ritmo em que, sobretudo, a adolescência e a juventude fazem a opção pela vida do crime. Nenhum país dá conta de construir sistemas assim para prender todo mundo que deveria estar preso. E o sistema de recuperação desses presos também é muito complicado, não é? Porque eu acho que juntam, às vezes, um infrator
de menos importância com um criminoso já escolado. Não acontece isso? Não, a rigor não existe no sistema penitenciário brasileiro, incluindo estado por estado, aí, uma política efetiva de recuperação da pessoa para viver em liberdade. As poucas pessoas que conseguem sair da prisão, dar a volta por cima e escolher um caminho de vida melhor, normalmente fazem por seus próprios meios, ou com a ajuda da família, ou com a ajuda de organizações governamentais que os auxiliam. Mas em termos de política criminal e penitenciária para a recuperação, isso não existe. Eu vou perguntar aqui na plateia, quem já foi assaltado? Aqui levanta o braço. Os meus dois convidados nunca foram. Christian nunca foi assaltado? Mais ou menos. Assaltado mais ou menos? É perguntar para uma moça se ela está grávida, dizer, um pouco. Pediu dinheiro. Malandro bom pede, não rouba. Arnaldo? Não, assaltado nunca fui. Já fui furtado, assim, furtar relógio, carteira e tal, mas, Sim, mas assalto não, ostensivamente. Furtado sem eu perceber. Sem você perceber? É. Tirar o relógio? É mágico, então. É incrível. Incrível. Não, eu já fui. Mas você poderia perguntar a eles também quem já ou cometeu algum delito ou já passou um dia, pelo menos, da vida dentro de uma prisão para saber o que ela significa. Não, eu acho que eu posso perguntar, mas acho que ninguém, não é? Tem. Mas a verdade... O Christian já, mas foi na Holanda. Não, foi em Curitiba, eu trabalhei com o pessoal da colônia agrícola, lá em Curitiba. O filme 400 contra 1, trabalhei com os detentos ali. Passei 10 dias com eles, eu sei como é que é. Eles entravam sem sorrir e era complicado. Eu cheguei a passar há muito tempo com o Túlio de Lemos. A gente teve um projeto de fazer na penitenciária, de montar grandes espetáculos, Brecht, enfim, grandes espetáculos com muita gente, fazer isso um trabalho dentro da penitenciária. Aí nós ficamos uma semana visitando, entrevistando presos e tal. Primeiro que ninguém era culpado, que a gente entrevistou, todo mundo era inocente. E depois não permitiram que se fizesse isso, porque achavam que aquilo podia ser um caminho de fuga, enfim. Mas realmente o que nós visitamos era uma coisa, não havia ainda essa superpopulação e era uma coisa bem controlada. Também nos mostraram o que queriam mostrar, evidentemente. Não, mas a pergunta se justifica porque em um país em que você já teve presidentes, vice-presidentes, ministros, políticos, governadores, prefeitos, jornalistas que já passaram um dia pela prisão, a gente acaba entendendo que a prisão no Brasil, ela serve menos para quem precisa, né? E é uma parcela muito pequena, não chega a 10%, mas ela é um instrumento extremamente seletivo que sacrifica uma determinada parte da população e que tem alguns estigmas, alguns sinalizadores que os marcam de forma definitiva. Você é um ex-detento? Sim, eu passei cerca de quase 10 anos na prisão. E como é que foi o seu processo de recuperação? Não, eu me baseio muito nessa experiência para a gente buscar meios de entender de forma diferente o crime, a pena e a prisão, né? Muita gente diz que dentro da prisão não se vive, só se apodrece, né? Mas o fato é que mais de 85% da população prisional no Brasil tem menos de 35 anos de idade. De 18 a 35 anos de idade, baixa escolaridade, baixa profissionalização. Então é uma parcela da população para quem falhou a religião como uma instância promotora de valores, falhou a família, falhou a educação, falhou o trabalho e falhou o Estado. Então esta juventude, ela tem a prisão como a última oportunidade de se encontrar como ser humano, desenvolver habilidades e potencialidades. E aí encontrar um caminho na vida. Então, para essa parcela da população, a prisão ela é a última instância de socialização. Ou dá certo dentro da prisão, ou vai ficar o resto da vida, ou vai morrer lá dentro. Você foi preso quantas vezes? Ao todo, na adolescência, juventude, talvez mais de 60 vezes. 60 vezes? Sim. O que me impressiona, aliás, eu comentei isso outro dia, é que você vê as crianças
em qualquer farol da cidade, você vê que são meninos que eles não têm passado, porque os pais não contam, né? Porque o menino está lá na rua sobrevivendo, não tem presente, porque o presente é exatamente a esquina, e não vislumbram um futuro, né? Não tem aquele negócio, o que você vai ser quando crescer, né? Não tem nem a opção da esperança. Então, voltando a falar do sistema carcerário, o que você acha dos indultos que são concedidos aos presos nas datas comemorativas? Olha, eu não sei porque o Brasil ainda mantém essa questão, porque isso é uma velha reminiscência dos tempos dos poderes absolutos que os reis tinham de perdoar. Né? Não tem nada a ver com justiça isso. Né? É um poder discricionário que o presidente da República utiliza para periodicamente premiar algumas pessoas, não sei a título do quê, porque não gera voto para ele, porque o preso não vota, né? Quem vota é a família do preso. Não premia exatamente os presos que melhor teriam possibilidade de estar em liberdade, é apenas uma lógica quantitativa. O sujeito cumpriu determinado período de tempo de prisão, ele tem o direito de passar as férias, final de ano, datas comemorativas junto com a família. Então, do ponto de vista do direito, esse instrumento do indulto, ele não tem nenhuma justificativa. E também não tem nenhuma motivação, não há nada que justifique do ponto de vista de uma recuperação do preso. Não, porque não se propõe ao preso qualquer atividade que seja útil ou produtiva durante esse período de permanência em liberdade. Né? Não há uma fiscalização, não há um acompanhamento, não há um controle sobre o que ele faz. Então, em tese, que ainda que esse período fosse para fortalecer os laços da convivência familiar, restaurar relações familiares que foi rompida pela prisão, nem a isso se presta, porque não há qualquer tipo de controle nem de fiscalização. E qual é o percentual que volta para a prisão depois desse período? Em torno de 20% não volta, né? O que é um número expressivo, considerado, sobretudo, o tempo de pena que eles já estavam cumprindo. A maioria dos presos que saem em benefícios assim são presos que já cumpriram um tempo significativo de pena. Já estão há muito tempo. Sim. Em que momento surgem as facções dentro dos presídios? Olha, eu tenho minhas próprias convicções a respeito, porque eu acho que por volta de 1983, 84, quando se tentou instalar no sistema penitenciário paulista, aqui em São Paulo, uma chamada política de humanização dos presídios, que era a oportunidade de o Estado permitir aos presos se organizarem coletivamente para atuarem na defesa dos seus interesses, na interlocução com as autoridades judiciárias, policiais e penitenciárias da época. E houve uma brutal repressão a esse movimento dentro das prisões, que ficou na imprensa conhecido como serpentes negras, né? Diante das acusações que um juiz fez. E aí ficamos um largo período de tempo sem nenhuma ação do Estado na defesa dos interesses coletivos dos presos. E dentro desse vácuo que se formou aí, os presos acabaram se auto-organizando de acordo com seus próprios interesses, suas próprias inclinações. Então, eu entendo que esse é o momento, pela ausência do Estado, que surgem as facções criminosas como forma de organização dos presos na defesa dos seus próprios interesses. Você começou a estudar estando preso. Sim. O que motivou você? Necessidade de eu encontrar respostas que o sistema de justiça não me dava. Necessidade de entender, porque eu já vinha de uma história de 15 anos de abrigos e FEBEMs, né, de mais 5 anos de vivência na rua, onde eu fui preso tantas vezes, e eu não me conformava com o destino que estava sendo traçado para mim. Eu achava que tanto a vida estava sendo cruel comigo, quanto o Estado injusto na condução da minha vida. Eu havia vivido até então quase que exclusivamente sob a tutela do Estado, e o que o Estado me reservava era viver ou morrer dentro da prisão para o resto da vida. Eu achava que eu não merecia esse destino. Então, a única forma de eu encontrar respostas foi eu mergulhar nos livros,
mergulhar no estudo da legislação e começar a estabelecer diversas brigas com o sistema de justiça, dizendo que eu não concordava com a situação que eu e muitos presos da minha mesma geração estávamos vivendo. Muito bem, foi um prazer imenso conversar com você. Eu conversei aqui com mestre, doutor em educação, estudioso do nosso sistema prisional, Roberto da Silva. Roberto, parabéns.